querido, graça e paz, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, nosso estudo de Gênesis. Gênesis, agora capítulo 14, né? Um episódio interessantíssimo desse livro, né? Um capítulo, um episódio da nossa série muito poderoso. Então presta atenção em tudo que você vai ouvir, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, já sabe, né? Curte, compartilha e se inscreva aí no nosso canal para nos ajudar aí a chegarmos aos 1.000 inscritos, ok? Abre aí, Gênesis 14. Né? Presta atenção, redobre sua atenção, muitas coisas nessa palavra poderosa que temos aqui para falar para vocês acerca desse capítulo, certo? Então vamos lá. Diz assim, ó, capítulo 14, dos versículos 1 ao 24, esse capítulo todo, ele vai falar da vitória da pessoa chamada. Se você é chamado por Deus, irmão, relaxa, a vitória é sua. Ele garante a vitória, certo? Vamos ler agora do capítulo 14, dos versículos 1 ao 12, e a gente vai entender aqui o que está acontecendo, né? Ló, sobrinho de Abraão, ele vai ser capturado numa guerra aqui entre 4 e 5 reis, né? Então, olha lá, versículo 1, olha comigo. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então, 4 reis, certo? Versículo 2. Que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, este é Zoá. Então, agora 5 reis, beleza? Versículo 3. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, né? O mar morto. Versículo 4. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então os 5 reis serviam, né, aqui a Quedorlaomer, mas rebelaram-se, né, no 13º ano, depois de servirem por 12 anos. Ok? Versículo 5. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriataim. Versículo 6. E aos Oreus no seu monte Seir, e até Elparã, que está junto ao deserto. Versículo 7. Depois tornaram e vieram a Em-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, este é Zoá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ok? 4 reis contra 5. Versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Aí aqui eles arrumaram um problema. Porque você lembra no capítulo anterior, né, que nós estudamos, quando houve aqui a separação entre Abraão e Ló, Ló escolheu as campinas, né, e foi para Sodoma, a área que seria ali de Sodoma. E aí vamos comentar esses 12 primeiros versículos aqui, né, e presta atenção aqui em detalhes interessantíssimos. Né? Nesse versículo 1, então, você já percebeu que são 4 reis. Né? 4 reis no versículo 1. E no versículo 2 eu já mostrei para vocês que são 5 reis. Ok? Continuando aqui, versículo 3, mar salgado é a mesma coisa que o mar morto. Tá? Quem já teve a oportunidade de ir até o Mar Morto percebe que ele tem uma grande quantidade de sal, né? E por isso ali a sua densidade acaba sendo maior do que os mares aí, normais aí, do restante do planeta. Né? E continuando aqui,
versículo aqui no versículo 4, 12 anos eles serviam, esses 5 reis serviam a Kedorlaomer, né? Kedorlaomer, que é um dos 4 reis do versículo 1. E aí, se você for avançando um pouquinho aqui, ó, versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma que é quem, gente? É Bera. Rei de Gomorra, que é Birza, né? E o rei de Admá, que é Sinabe, e o rei de Zeboim, que é Semeber, né? E por fim, o rei de Belá, este é Zoar. E aí a gente chega aqui no ponto mais interessante aqui que a gente vai começar a comentar, né? Eu só estou dando uns detalhes para vocês e agora a gente começa a comentar. Essa questão aqui, né, desse cativeiro, né, de Ló, vai despertar em Abraão, né, aquele sentimento de perda, né, porque como todos nós já observamos, ele tinha um carinho muito grande por esse sobrinho, tanto é que carregou o sobrinho, né, e Deus não fala com ele, só vai voltar a falar com ele a partir do momento que ele se aparta de Ló, né, e aí você vai para a parte mais interessante aqui, porque até agora a gente explicou a guerra, né, então são 4 reis contra 5 reis do versículo 2, sendo que esses 5 serviam a um dos reis do versículo 4, né, e depois eles se rebelaram. Não vamos mais servir, vamos nos rebelar. E aí, né, Kedorlaomer vai se unir a outros reis para fazer guerra contra esses 5 reis, sendo que esses 5 reis vão sair derrotados, né, e Sodoma, o rei de Sodoma, Berá, né, vai ter o seu território saqueado e junto desse saque eles vão acabar levando Ló. E aí foi o grande erro deles, né, que eles levam Ló. Olha lá agora dos versículos 13 até o versículo 17 a gente vai ver a luta, né, por Ló. Olha lá, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhos, né, dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, né, o seu sobrinho, estava preso, armou os seus criados, nascidos em casa, né, na sua casa, eram 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Algumas coisas aqui muito poderosas, né? No versículo 13 é a primeira vez que essa palavra hebreu vai ser mencionada na Bíblia, né? E existe um princípio hermenêutico da primeira menção. Então, toda vez que você quer estudar um termo bíblico, você vai ter que buscar a primeira vez que esse termo é mencionado na Bíblia. E aqui hebreu é pela primeira vez mencionado, né? Hebreu quer dizer passar sobre, atravessar. Pode olhar lá Hebreus também, né? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, e você vai entender um pouquinho mais acerca dessa definição aqui de hebreu. Continuando aqui, né, no versículo agora aqui 13, né, a gente vai ver que ele começa a lutar ainda, né, no versículo 13 ainda a lutar pelo irmão, certo? Aí no 14, ouvindo pois Abraão que o seu irmão, né, que aqui no caso era o sobrinho, estava preso, né, ele vai armar os 318 dele lá criados na sua casa, né, nascidos na casa de Abraão, e ele vai perseguir, né, até Dan, esses reis que levaram lá de Sodoma os bens de Sodoma e levaram também, por consequência, Ló. Bom, e aí a gente chega aqui no versículo 17, né? Quando ele fala que a batalha era no Vale do Rei, esse Vale do Rei é o Vale de Meguido, né, de Armagedon, que a gente vai ver lá em Apocalipse, né, que a gente viu em Apocalipse, e quero te convidar, se você não assistiu a série, a ir lá e assistir. Tá? Versículo 18 agora. 18. Agora vem os detalhes muito poderosos. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Então, Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Ele é um símbolo de Cristo. Olha Hebreus lá, capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Né? Hoje, Cristo
Ele está intercedendo por nós ocultamente. Olha lá Romanos, capítulo 8, versículo 34, a parte B do versículo, e Hebreus 7, a parte 25, né? Hebreus 7, 25, a parte B também do versículo. Interessante aqui é que, muito possivelmente, Melquisedeque intercedia por Abraão enquanto ele estava na batalha. Né? Então, ele vai ser agora suprido em oração por Melquisedeque. Então, aquele que te alimenta com oração, aquele que te alimenta com direção, aquele que te alimenta, né, com palavra, você deve supri-lo também. E como você vai suprir? Já já você vai ver. Né? Acompanha comigo. Então, Melquisedeque trouxe pão e vinho, trouxe palavra, trouxe alegria, né, para a vida aqui de Abraão. Né? E perceba uma coisa aqui interessantíssima. O sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio de Arão. Melquisedeque é maior do que Arão. Né? A gente vai entender isso. Quando você pensar que Cristo veio à Terra para cumprir a lei, ele está cumprindo um sacerdócio arânico. Agora, quando você entende que ele ressuscitou, que ele morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E ele dispensa a sua graça sobre nós, ele está cumprindo um sacerdócio de Melquisedeque aqui, o melquisedequiano, né? E isso é poderoso demais, porque quando essa história aqui está acontecendo, nós não tínhamos a lei, nós não tínhamos ainda, né, Moisés escrevendo a lei, mas esse dízimo aqui que a gente vai ver já já, essa oferta, esse dízimo que Abraão vai dar a Melquisedeque, é através da graça. Então, continuando, olha lá. Versículo 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok? Bom, primeira vez aqui também que é mencionada a palavra sacerdote, ainda nesse versículo 18. Tá? Dá uma olhadinha lá também no versículo 19, quando ele diz assim, ó, e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, quando Abraão vence, e Abraão é reconhecido como aquele que Deus abençoava, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, lembra? Agora, Deus, além de ser o Deus, né, dos céus, olha lá como é que ele é citado, ó, Deus Altíssimo, possuidor dos céus, ele também vai ser descrito como Deus da terra. E aí você tem alguns textos aqui para você ver isso, né? Segundo livro de Crônicas, perdão, capítulo 36, versículo 26, Neemias 1:5, Neemias 2:4, Neemias 2:20. Tá? Então você vai perceber aqui o Deus dos céus e da terra, né? Olha lá Mateus também, capítulo 11, versículo 25. Mas tudo isso por conta desse encontro de Melquisedeque com Abraão. Ainda aqui no versículo 19, né, Abraão, né, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então o que Melquisedeque traz para Abraão? Pão e vinho. Isso permanece até hoje para a gente? O pão e o vinho da nossa ceia? Né? Então, é obviamente que a gente tem que cumprir também o versículo 20, olha lá. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez também que na Bíblia aparece a palavra dízimo. Né? E esse dízimo aqui era os despojos de guerra, né? E aqui não está se falando de colheita, certo? Olha lá Hebreus capítulo 7, versículo 4. E você vai entender a grandeza dessa oferta aqui, a grandeza desse dízimo, né? O 10% de tudo, a grandeza de Melquisedeque. Tá? Continuando, dos versículos 21 até o 24 agora, né? Abraão vai vencer a tentação, né, da substância terrena. Olha lá. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma, de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. O que o Senhor vai fazer na tua vida não depende de homens.
Versículo 24: salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então no 23 aqui, quando ele fala assim, não tomarei, ele mostra a pureza dele nessa questão aqui. Olha lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 15 ao 27. E olha também terceira João, né, terceira epístola de João, versículo 7, só tem um capítulo, tá? Então ele não toma nada, nada tomarei dos gentios aqui. Né? Terceira João vai citar isso. E aí a gente tem uma figura disso aqui que Abraão está fazendo, que não toma nada aqui dos reis aqui, certo? Então, mais alguns detalhezinhos para a gente fechar, né? Melquisedeque, então, supre a vida de Abraão, né? A vida de Abraão com pão e vinho. Então, Melquisedeque intercede nessa batalha. Abraão tem vitória. E dessa vitória, ele dá o dízimo, né? Ele dá o dízimo. Então, aquele que te supre deve ser aquele a quem você dizima, né? Nós dizimamos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos supre em saúde, em provisões, né? Nos supre em alegria, apesar de qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então esse é um capítulo poderoso. E esse é um capítulo poderoso, onde nós temos aqui várias primeiras menções, né? E nós precisamos entender a primeira menção da questão aqui de sacerdócio, né? A primeira questão da menção aqui do dízimo, né? E esse dízimo não foi dado sobre nenhum tipo de lei, porque não havia lei. Então esse dízimo foi dado como forma de gratidão por toda a intercessão que Melquisedeque havia feito sobre a vida de Abraão. Então é isso. Mais um vídeo aí do nosso canal, mais um estudo finalizado, capítulo 14. E na próxima aula continuamos aí, capítulo 15. Né? Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.